Vamos ver mais um processo importante então. Os processos autorregressivos. Em particular, a gente vai ver os processos autorregressivos de ordem 1, 2, P, infinito. Vamos lá, começando pelo processo autorregressivo de primeira ordem, o AR1. O R1 é isso aqui, é dado por essa equação, yt igual a c mais φ yt menos 1 mais epsilon-t. Esse epsilon, só uma observação sobre a notação que é interessante, assim como no nosso alfabeto tem dois jeitos de escrever o A minúsculo, em grego também tem dois jeitos de escrever o epsilon. Para diferenciar, geralmente quando você vai escrever em LaTeX, que é onde eu escrevo, tem um termo para esse epsilon bonitinho aí que é var epsilon, mas a letra é epsilon, beleza? Não muda nada, então isso é um epsilon. Então vamos lá, agora acabando essa curiosidade, o processo então, a R1 é dado por isso aqui, yt igual a c mais φ yt menos 1 mais epsilon-t. Epsilon-t é ruído branco. Esse é o processo autorregressivo de ordem 1. A questão é, ele é fracamente estacionário? Para ele ser fracamente estacionário, a gente sabe que o valor esperado tem que ser constante, a variância tem que ser constante, a covariância só pode depender do intervalo, não pode depender do t. A resposta para isso é, ele só vai ser fracamente estacionário se o φ for menor que 1 em módulo. Vamos ver por quê. Primeira coisa então, o valor esperado dele é constante? Bom, para a gente ver isso, a primeira coisa que a gente vai ter que encontrar é o valor esperado. Para a gente encontrar o valor esperado, vamos resolver essa equação. Ela é uma equação em diferenças de primeira ordem. A solução dela é dada por isso aqui. Se você não lembra a resposta do como a gente chega nisso, está nesse vídeo que eu estou linkando aqui em cima. Dada essa solução geral, que é dependente do y0, vou encontrar o valor esperado dela. O valor esperado dela tem o valor esperado de uma soma. Então, ela é a soma dos valores esperados. O primeiro termo é uma constante. Então, o valor esperado dessa constante é a própria constante. O valor esperado desse segundo termo, que também é uma constante, é a própria constante. E o valor esperado do terceiro termo, esse terceiro termo é uma soma de ruídos brancos. O valor esperado de um ruído branco é zero. Então, o valor esperado desse terceiro termo é zero. Qual é o valor esperado de yt mais s? Yt mais s é dado por essa forma funcional aí, a R1 também. Quando a gente resolve e já encontra o valor esperado da solução, a gente chega nessa forma aqui. Ela é igual à anterior? Presta atenção aqui, ó. O somatório está indo de 0, j igual a 0 até t mais s menos 1, e o φ que vem logo antes do y0 é t, assim, o φ está elevado a t mais s. Quando a gente olha para a solução anterior, o valor esperado da solução anterior, do yt, a gente tinha o somatório indo até t menos 1 e o φ elevado a t, logo multiplicando o y0. Então, não tem segredo nenhum. Isso não é igual a isso. Então, o valor esperado de yt é diferente do valor esperado de t mais s. Não era isso que a gente queria. Se isso acontece, isso não era isso que a gente queria para que eles fossem estacionários, né? Então, o que está acontecendo é que, em termos gerais, se eu não colocar nenhuma restrição no processo R1, eu não posso falar que ele é estacionário, já que o valor esperado não é constante. Eu tenho dois termos em momentos diferentes, duas variáveis aleatórias, e o valor esperado de cada uma delas é diferente. Se a gente colocar uma restrição em particular, que o módulo do φ seja menor que 1 e com um t bem grande, a gente volta para aquela solução na nossa aula de equações em diferença, em que o y0 passa a ser irrelevante, lembra? Quando isso acontece, né, o meu yt é dado por isso aqui, c dividido por 1 menos φ, mais o somatório infinito do φj, j indo de 0 até infinito, né, de φ elevado a j de yt menos j, e o valor esperado desse negócio vai ser o valor esperado dessa soma, né, vai ser a soma dos valores esperados. O primeiro termo é uma constante, então fica igual, c dividido por 1 menos φ. O segundo termo vai ser um somatório de ruídos brancos, como o valor esperado do ruído branco é zero. A gente tem aí o somatório de φ vezes zero várias vezes. Então, o meu valor esperado de yt é c dividido por 1 menos φ. Eu vou chamar isso aí de μ. Aí, isso vai ser importante para a próxima etapa, quando a gente for achar a variância. Bom, qual é o valor esperado de yt mais s? Bom, yt mais s, quando o φ é menor que 1 e eu tenho um t grandão, também, né, a solução é dada por isso aqui. Qual é o valor esperado desse negócio? É a soma dos valores esperados. Eu tenho de novo o valor esperado de uma constante, que é c dividido por 1 menos φ, e tenho o valor esperado de φ multiplicados pelo valor esperado de yt. Esses y têm todos os valores esperados igual a zero, porque eles são gerados por um ruído branco.
Muito bem, então o que a gente conclui? Que o valor esperado de yt é igual ao valor esperado de yt mais s, que é c dividido por 1 menos φ, que eu chamei de μ. Por que isso vai ser importante também? Porque na hora da gente calcular a variância, a gente vai fazer justamente o quê? Yt menos μ ao quadrado, né? O valor esperado, né, de yt menos μ ao quadrado. Qual é o yt menos μ? Né? O que significa yt menos μ? É justamente esse somatório aí, mas vamos ver isso aí, vamos ver a variância. A variância é finita e independente do t. Como é que a gente vê isso? Bom, a definição de variância é o valor esperado de yt menos μ, quer dizer, o valor esperado da variável aleatória menos a sua média, menos o seu valor esperado, elevado ao quadrado. O que é, vamos voltar aqui, o que é yt menos μ? Bom, vamos olhar para essa forma aqui, né? O yt vai ser igual a isso aqui, né? C dividido por 1 menos φ mais o somatório de j a 0 até infinito de φ elevado a j yt menos j. Eu sei que μ é igual a c 1 menos φ, perdão. Então, o yt menos μ vai ser igual ao somatório de j indo de 0 até infinito, φj yt menos j. Beleza? Então, a variância desse negócio, do yt, vai ser simplesmente esse termo aqui ao quadrado. Então, é isso que eu escrevo aqui. Qual é a variância de yt? A variância de yt é o valor esperado de yt menos μ ao quadrado, mas yt menos μ é esse somatório aqui, né, que a gente acabou de ver, ao quadrado. É um somatório infinito, é grandão. Mas só para ilustrar, vamos abrir esse somatório, né? Eu tenho aqui, o que significa, né? Um somatório indo de j igual a 0 até infinito de φj yt menos j. Bom, quando j igual a 0, eu tenho yt, porque da φ elevado a 0 é yt menos 0, yt. Quando j igual a 1, eu tenho φ elevado a 1, que é φ, vezes yt menos 1. Quando φ é 2, eu tenho φ elevado a 2, φ ao quadrado, yt menos 2. E por aí vai. Quando eu faço isso vezes isso, quer dizer, eu estou só colocando aí isso ao quadrado, eu vou ter uma distributiva gigante e eu vou ter que me preocupar simplesmente com as multiplicações de termos contemporâneos, multiplicação dos termos de ruído branco que acontecem no mesmo período, no mesmo t. Assim como a gente viu na aulinha de MA, que eu estou deixando aí em cima para vocês também. É o mesmo raciocínio, porque as covariâncias entre ruídos brancos são zero, né, autocovariâncias, perdão, são sempre zero, porque ele é ID, é um ruído branco. Então, eu só estou preocupado com os valores esperados do termo de ruído branco ao quadrado, no mesmo período, né? Então, ET ao quadrado, ET menos 1 ao quadrado, que vai ser a própria variância. Isso porque o valor esperado do ruído branco é zero. Então, o valor esperado de ET ao quadrado vai ser sigma 2, não, sigma ao quadrado. O valor esperado de yt menos 1 ao quadrado vai ser sigma ao quadrado. O valor esperado de yt menos 2 ao quadrado vai ser sigma ao quadrado. Então, eu só vou estar preocupado com isso aí. Então, vamos ver. Quando que aparece a multiplicação de termos de ruído branco contemporâneos? Aparece aí um yt multiplicando um yt. Beleza. Aparece um φ yt menos 1 multiplicando um φ yt menos 1. Beleza. Aparece um φ ao quadrado yt menos 2 multiplicando um φ ao quadrado yt menos 2. Beleza, também tem um yt ao quadrado. Isso vai acontecer direto. O que está acontecendo então? Eu tenho o valor esperado de yt ao quadrado, que estão sempre sendo multiplicados por um φ ao quadrado, e sempre eu vou ter esse valor, né, o yt em determinado período, multiplicado por φ ao quadrado, depois por φ à quarta. O que é isso? Né? Depois do φ à quarta, eu vou ter aí eu vou ter um φ à sexta, e por aí vai. O que está acontecendo aí, galera? O que é isso aí? Né, se eu puder, então, isolar o sigma 2, né, o sigma ao quadrado desse negócio, né, eu vou ter um sigma ao quadrado que está aí multiplicando 1 mais φ ao quadrado, mais φ à quarta, mais φ à sexta. O que é isso, galera? É uma PG, beleza? Cujo primeiro termo é sigma ao quadrado e a razão, né, é φ quadrado. O primeiro termo é sigma ao quadrado, o segundo termo vai ser o primeiro termo vezes φ ao quadrado, o terceiro termo vai ser o segundo termo vezes φ ao quadrado, o quarto termo vai ser o terceiro termo vezes φ ao quadrado, né? Então eu tenho uma PG infinita
cujo primeiro termo é sigma 2 e a razão é φ ao quadrado. Qual é a soma de uma PG infinita? Qual é a fórmula da soma de uma PG infinita, se você quiser pensar assim? É o A1 dividido por 1 menos R, né? 1 menos Q, depende da letra que você quer chamar a razão, mas é o A1 dividido por 1 menos a razão. A1 é sigma ao quadrado, a razão é φ ao quadrado, então é sigma ao quadrado, 1 menos φ ao quadrado. Essa é a minha variância. A variância depende do tempo? Não. Você está vendo um t aí? Não tem. Ela é constante. Então a variância do meu yt é dada por esse termo aí. Beleza? O que falta ver? Falta ver a autocovariância. A autocovariância também, ou as autocovariâncias também são finitas e não dependem de t. Do mesmo jeito que a gente fez com a variância, a gente vai fazer com a covariância. O que é yt menos mi? É esse somatório monstrinho aí. O que é yt menos s menos mi? É esse somatório monstrinho aí. Isso vem da solução da equação em diferenças e do fato do valor esperado de tanto yt quanto yt menos s ser c dividido por 1 menos φ. Que é o que a gente derivou 2 slides atrás. Eu vou fazer a mesma coisa, vou abrir aí esse somatório só para ilustrar o que a gente está fazendo. Vai dar aí εt mais φ εt menos 1, mais φ quadrado εt menos 2, blá, blá, que multiplica εt menos s, φ εt menos s menos 1, mais φ ao quadrado εt menos s menos 2, e por aí vai. Beleza, mais φ ao cubo εt menos s menos 3, e aí vai indo embora. Eu só vou estar preocupado com a multiplicação de termos, né, de ruído branco no mesmo período. Que só esses vão ter valor esperado igual a sigma ao quadrado. Todos os outros, né, multiplicação de ruídos brancos em períodos diferentes, vão ter valor esperado igual a zero, que a covariância deles é igual a zero. Quando eu faço essa multiplicação, é mais ou menos o que a gente já fez em MA, então não vou perder muito tempo explicando. Lá em MA eu fui muito mais cuidadoso para ensinar como pensava, né? Agora aqui ficou mais fácil. Então quando eu faço essa multiplicação, eu vou chegar nesse formato aí, ó. Eu vou ter, no fundo, uma soma, né? Eu posso colocar em evidência 1 mais φ ao quadrado, mais φ à quarta, mais φ à sexta, e por aí vai. Tudo isso multiplicado por sigma 2 φ elevado a s. O que é isso de novo? De novo eu tenho uma soma de PG, cuja razão é φ ao quadrado, e o primeiro termo é sigma ao quadrado φs. Então, qual é a fórmula da soma da PG infinita? É o A1 dividido por 1 menos Q. Então é sigma 2, né, sigma ao quadrado φ elevado a s, dividido por 1 menos a razão é φ ao quadrado. Isso, de novo, né, é a soma da PG só quando a razão é menor que 1. Eu não posso usar essa formulinha quando a razão não for menor que 1, mas a gente está assumindo que a razão é menor que 1 em módulo. Beleza? Então eu posso fazer. Muito bem, então a autocovariância não depende do tempo. E a autocovariância é finita, por acaso ela é igual a isso aqui. Beleza? Só não vai ser finita se o sigma 2 não for finito, mas isso é um caso que a gente não precisa se preocupar. Então, a covariância ou autocovariância, as autocovariâncias são finitas e não dependem do tempo. Só depende do intervalo entre os dois termos que você está olhando. Então, eu estou vendo, por acaso, a autocovariância entre yt e yt menos s, ela depende do s. Olha o s aqui. Agora, se fosse yt menos s menos 2, ia aparecer o s menos 2 ali. Mas depende do t? Não depende do t. Beleza? Então, se eu estou vendo a primeira autocovariância, a segunda autocovariância, a 10ª autocovariância, não interessa quando eu estou começando. O que interessa é qual é a ordem da covariância que eu estou olhando. E ela sempre vai ser constante, né? Constante, ela depende do s, né? Mas entre dois termos, ela só vai depender, ela não é constante nesse sentido, mas ela vai depender da janela, do intervalo entre os termos que eu estou olhando para calcular minha autocovariância, não do t. Tá certo, é isso aí que a gente esperava de um processo estacionário. Uma coisa legal também que a gente pode mostrar é que se o φ tem seu valor em módulo menor que 1, a gente pode reescrever o nosso R1 como um MA infinito. E o MA é estacionário. A gente sabe que o MA infinito é estacionário desde que a soma dos coeficientes seja menor que, em módulo, né, seja finita. Só que, no nosso caso, a gente vai ter um MA infinito cuja soma dos coeficientes não só é finita, como ela ainda, você calcula, ela tem limite, né? Porque como o φ é menor que 1, o φ, conforme você vai elevando o φ a 1, 2, 3, 4, o φ elevado a um número muito grande, ele vai ficar cada vez mais próximo de zero, né? Então a soma dos φs é finita. Assim sendo, a gente tem que esse MA infinito
consequente de um AR1 cujo φ é menor que 1 em módulo é estacionário. Então eu nem precisava me preocupar. Eu posso simplesmente falar, não, ó, eu posso escrever o AR1 como MA infinito, o somatório dos φs é menor que 1 porque o φ é menor que 1 em módulo, aliás, perdão, o somatório dos φs é menor que infinito em módulo porque o φ é menor que 1 em módulo. Mas vamos lá, como é que a gente escreve esse AR1 como MA infinito? Usando o operador defasagem, né, o lag. A gente já fez isso, vou fazer de novo. O yt-1 é igual a lag L de yt. Aí eu subtraio dos dois lados, né, ou então o pessoal fala popularmente, passo para o lado esquerdo subtraindo. Isolo o yt, fica 1 menos φl yt igual a c mais εt. Aí eu divido dos dois lados, ou também de novo, como o pessoal fala, passo dividindo. Vai ficar c dividido por 1 menos φ mais εt dividido por 1 menos φ. Mas c dividido por 1 menos φ é c dividido por 1 menos φ, não muda nada, porque ele não é uma variável aí que depende do tempo, c é uma constante. O εt, por outro lado, porque na verdade é c dividido por 1 menos φl, certo? É por isso que não muda nada, porque o lag da constante é a própria constante, como a gente viu na aula que eu estou linkando aí também para vocês, de equações de indiferença. No entanto, o εt dividido por 1 menos φl vai ser uma soma de PG infinita, cuja razão é φl. Vai ser εt, no primeiro termo vai ser, quando j igual a zero, vai ser φ elevado a zero, que é 1 vezes εt. O segundo termo já vai ser φ elevado a 1, εt menos 1. O segundo, φ ao quadrado, εt menos 2, né, porque eu vou ter ele multiplicado por um L ao quadrado. E por aí vai. A gente já viu isso nessa aula que eu estou deixando para vocês. Então não vou perder muito tempo. Bom, isso é o quê? É um MA infinito. Eu tenho aí uma constante mais um somatório infinito de termos que multiplicam o meu termo de erro, né? Ou coeficientes que estão multiplicando o meu termo de erro. Um ruído branco por acaso. Isso é um MA infinito, como o somatório dos coeficientes aí dos φs é finito em módulo porque ele é menor que 1. Né? Então eu estou cumprindo o requisito, esse negócio vai ter variância constante e ele vai ser estacionário. Muito bem, agora que a gente já sabe a variância e a covariância, a gente consegue calcular a autocorrelação. A autocorrelação é a minha covariância dividida pela minha variância, mas em particular eu vou ter que achar aí a minha autocorrelação para uma determinada defasagem, né? Porque como a gente viu, a autocovariância depende do intervalo que eu estou olhando, né? Então, a minha autocorrelação para uma defasagem J, ali, para ficar mais claro, substitui por J, beleza? Eu copiei e colei do meu slide anterior que eu estava com notação S. Mas pensa ali, põe um J ali. Como eu falei, todo slide tem um erro, né? Lamento, desculpa. Eu vou corrigindo na parte escrita quando eu ponho no site para vocês. Tá certinho, mas na aula é quando eu pego o meu próprio erro. Para ficar claro, é um J, porque a autocovariância depende do intervalo que eu estou olhando. Muito bem, a autocovariância é dividida pela variância. Essa é a autocovariância, essa é a variância. A autocorrelação é dada, né, simplesmente por esse termo, mas eu posso fazer as simplificações, né? Está dividido por 1 menos φ ao quadrado, em cima e embaixo, corto. Tem um sigma ao quadrado em cima e embaixo, corto. Vai ficar simplesmente, então, φ elevado a j. Então, a minha autocorrelação é simplesmente, uma dada defasagem j, é o φ elevado a j. Então, a primeira autocorrelação é φ, a segunda autocorrelação é φ ao quadrado, a terceira autocorrelação é φ ao cubo. O que está acontecendo, então, né, com as autocorrelações? Elas têm um decaimento exponencial conforme o j aumenta. Então, a minha primeira autocorrelação vai ser um número menor que 1 em módulo. A segunda vai ser menor, porque vai ser esse número menor que 1 em módulo ao quadrado. Vai ser menor que, né, o primeiro. Então, o primeiro era φ, φ ao quadrado é menor que φ. Depois, a terceira vai ser φ ao cubo, que vai ser menor que φ ao quadrado. A quarta vai ser φ, a quarta, que vai ser menor que φ ao cubo, por aí vai. Isso, só por enquanto eu estou supondo que ele é menor que 1 em módulo e que φ é positivo, né? Se o φ for negativo, você vai alternar, né? Ele vai ter um decaimento exponencial, mas ele vai ter um decaimento exponencial alternando. Às vezes a autocorrelação vai ser positiva, às vezes a autocorrelação vai ser negativa, né? Se o meu φ for menor que 0. Beleza? Sendo menor que 1 em módulo, ele tem decaimento exponencial. Sendo menor que 0,
Aí eu vou ter um decaimento exponencial, mas alternando. Às vezes ela vai ser positiva, às vezes vai ser negativa. Beleza? A gente vai ver uns exemplos disso aí na aula do R. Muito bem. Como a variância é dada por isso aqui, sigma ao quadrado 1 menos φ ao quadrado, o que a gente pode concluir também? Que quanto maior o módulo do meu φ, maior a variância, né? Porque eu estou aumentando um tal quadrado, né? Vai ser um valor positivo por definição, porque mesmo que seja negativo, ele elevado ao quadrado vai ficar positivo. Quanto maior esse valor, menor vai ser o meu denominador. Quanto menor o meu denominador, maior o meu valor da variância. Ou seja, um processo com o φ mais perto de 1 vai ser mais nervoso do que um processo com o φ mais perto de 0. Beleza? E aí a outra observação, que é aquilo que a gente já falou, se eu fizer um gráfico, e a gente vai ver isso não no próximo vídeo, no outro, se eu fizer um gráfico de autocorrelação por defasagem, a gente vai ver um decaimento exponencial bonitinho, assim, supostamente, né? Pensando no processo teórico, né? Na prática não vai ser bonitinho, mas você vai ver bonitinho um decaimento exponencial aí, que justamente porque as autocorrelações são dadas por φ elevado a j, o j vai crescendo, a gente vai estar tendo um decaimento bonitinho. Beleza? Agora que a gente viu a R1, vamos ver um AR2. E vamos ver justamente as mesmas propriedades, só que para o AR2 a gente vai aprender uma coisa um pouquinho diferente. Uma forma diferente de calcular as autocorrelações e as autocovariâncias, que são chamadas de equações de Ewell-Walker, que são os caras que supostamente escreveram isso pela primeira vez. O que é um AR2? O AR2 é isso aqui, C mais φ1 yt menos 1 mais φ2 yt menos 2 mais εt, εt ruído branco. A gente sabe que para esse processo ser estacionário, as raízes da equação característica têm que estar dentro do círculo unitário, né? Da mesma forma como foi definido lá na nossa aula. Não esquece que a raiz da equação característica é fazendo aquela mudança para o lambda, né? Porque no próximo vídeo de ARMA não tem essa mudança para o lambda, ele fica bagunçando a notação. É importante que esteja bem consolidado aí o que significa você ter as raízes da equação característica dentro do círculo unitário. Se você não lembra, vê de novo o vídeo de equação em diferença de ordem 2. Então, a gente sabe que se as raízes da equação característica estiverem dentro do círculo unitário, esse processo é estacionário. Se ele é estacionário, a gente pode escrever esse processo com os operadores de defasagem, como a gente já vem fazendo, né? Então, yt-1 é L de yt, yt-2 é L ao quadrado de yt. E se a gente faz isso, né, assim como a gente fez no exemplo anterior, aí, com o nosso AR1, a gente consegue chegar de novo, exatamente seguindo os mesmos passos que seguiu para chegar no R1, que o nosso esse valor esperado do yt, que por definição a gente chama de μ, é C dividido por 1 menos φ1 menos φ2. Beleza? E aparecer um yt aí também malucão, com uma soma esquisita, mas como o valor esperado de cada yt é igual a zero, a gente pode desencanar disso. Então o valor esperado de yt é C dividido por 1 menos φ1 menos φ2. Agora vamos calcular a variância e a autocovariância. Para a gente calcular a variância e a autocovariância, eu vou fazer umas brincadeiras aí, lembrando que o μ é igual a isso aqui. Beleza? Então, vamos começar com a variância, né? A variância é o valor esperado de yt menos μ ao quadrado. Então, vamos lá. Yt menos μ igual a yt menos C dividido por 1 menos φ1 menos φ2. Beleza? A gente acabou de encontrar o valor do μ. Agora, vamos substituir o yt pela sua forma funcional por extenso. A gente sabe que o yt é dado por C mais φ1 yt menos 1 mais φ2 yt menos 2 mais εt, porque ele é um AR2. Então vamos substituir isso aqui. Então a gente tem que yt menos μ é C menos φ1 yt menos 1 mais φ2 yt menos 2 mais εt, menos o μ, que é C dividido por 1 menos φ1 menos φ2. Beleza? Bom, eu tenho um C aparecendo duas vezes, né? Eu tenho o C aqui e o C dividido por 1 menos φ1 menos φ2. Então, vamos simplesmente
calcular aí esse C menos C dividido por 1 menos φ1 menos φ2. Tira MMC, né? Vai dar C vezes 1 menos φ1 menos φ2 menos C. C vezes 1 é C. Aí vai ficar C menos φ1, C menos φ2, C menos C. Então o C já vai para o saco. Beleza? Sendo assim, eu consigo reescrever a equação anterior de uma outra forma. Se eu simplesmente fizer esse MMC aí, desse jeito que eu falei para vocês, e simplificar essa equação, e lembrando, né, que o meu μ é C dividido por 1 menos φ1 menos φ2, eu consigo reescrever todo esse monstrão aqui, né, que é yt menos μ, simplesmente como φ1 yt menos 1 menos μ, mais φ2 yt menos 2 menos μ, mais εt. Eu não sei se está claro isso para vocês, mas ó, de novo, deixa eu falar como é que faz isso. Eu ia pular, mas vamos lá, né? Voltando, o que é o C menos C dividido por 1 menos φ1 menos φ2? Vai ser justamente menos C φ1 dividido por 1 menos φ1 menos φ2 menos C φ2 dividido por 1 menos φ1 menos φ2. Aí eu vou ter então 1 menos Cφ1 dividido por 1 menos φ2 menos φ1 menos φ2, perdão, e eu tenho um φ1 multiplicando yt menos 1. Aí eu isolo o φ1, beleza? E eu vou ter então φ1 que multiplica yt menos 1 menos C dividido por 1 menos φ1 menos φ2. Só que como 1 menos φ1 menos φ2 é o μ, eu vou ter então φ1 que multiplica yt menos 1 menos μ. Mesma coisa para o φ2 yt menos 2, eu vou isolar, vou chegar na mesma conclusão. E tenho então que o meu yt menos μ é simplesmente aí o φ1 yt menos 1 menos μ mais φ2 yt menos 2 menos μ mais εt. Vamos fazer uma traquitana aí. Eu já tenho yt menos μ. Se eu levar isso aí ao quadrado e tirar o valor esperado, eu tenho a variância. Para deixar mais geral, o que vai acontecer se eu multiplicar, né, esse yt menos μ, que eu sei que é esse negócio aqui, né? Se eu multiplicar por yt menos j menos μ e depois encontrar o valor esperado, eu vou estar achando a autocovariância. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou multiplicar isso aqui, yt menos μ, por yt menos j menos μ. Quando eu faço essa multiplicação, eu chego nisso aqui. Beleza? Não é complicado, né? Eu tenho que simplesmente o yt menos μ era aquele monstrão, o yt menos j menos μ vai ser dado pela mesma basicamente forma funcional. A única coisa que eu tenho que me preocupar é que, em vez de escrever yt menos 1, eu tenho que escrever yt menos j menos 1. Enfim, não tem grandes problemas, mas enfim, quando eu faço essa multiplicação, eu chego nisso aqui, depois de simplificar um pouquinho. Não tem nada demais, é só fazer uma distributiva e cortar aí o que dá e isolar o que dá. Que são os φ, basicamente, que tem que isolar. E aí quando a gente encontra a esperança desse treco, né, eu passo aí o operador valor esperado nesse yt menos μ, yt menos j menos μ, eu tenho essa monstruosidade aqui. Beleza? Mas o que é justamente o valor esperado de yt menos 1 menos μ, yt menos j menos μ? E o que é o valor esperado de yt menos 2 menos μ, yt menos j menos μ? Bom, yt menos 1 menos μ multiplicado por yt menos j menos μ, o valor esperado desse negócio é justamente a covariância entre o yt menos 1 e o yt menos j. Beleza? Qual é o valor esperado de yt menos 2 e yt menos j? É a covariância entre o yt menos 2 e o yt menos j. Beleza? Então, é isso aí, ó.
que é o yt menos mi vezes yt menos j menos mi, o valor esperado disso aí? É a covariância entre yt e yt menos j. Então, olha que coisa interessante, né? A covariância entre o yt e o yt menos j pode ser escrita simplesmente assim. Ó. É o gama j, né? Igual a φ1 gama j menos 1 mais gama 2 mais φ2 gama j menos 2. É como se a própria autocovariância seguisse um R2. Então, se eu tenho um R2, é como se fosse um R2, porque eu não tenho aí o termo de erro, né? Mas é como se fosse um R2 determinístico sem constante. É muito interessante, né? Então, eu consigo escrever a autocovariância como um processo processo autorregressivo de ordem 2. A própria autocovariância segue um processo autorregressivo de ordem 2, só que por acaso sem intercept e sem termo aleatório. É muito legal. Seguindo os mesmos passos do cálculo da covariância, a gente pode calcular a variância. Da autocovariância, né? A gente pode calcular a variância. Ela é um pouquinho diferente, ó, gama zero é igual a esse monstrinho aqui. Como que faz isso, né? Se a gente voltar, seguindo os mesmos passos mesmo, a gente escreve o yt menos mi aqui, aí a gente eleva ao quadrado, e aí acha o valor esperado, do mesmo jeito que a gente fez com a autocovariância, né? Só que na autocovariância a gente multiplicou yt menos mi pelo yt menos j menos mi. O que a gente vai fazer simplesmente é pegar o yt menos mi e multiplicar de novo pelo yt menos mi, depois achar o valor esperado, aplicar o operador valor esperado. A gente vai chegar nesse gama zero aqui. Se a gente pegar a autocovariância e dividir pela variância, a gente encontra a autocorrelação. A autocorrelação também segue um processo autorregressivo sem intercepto, sem termo estocástico, né? Ou seja, a autocorrelação de ordem J, Jésima autocorrelação, vai ser φ1 ρ de J menos 1 mais φ2 ρ de J menos 2. O conjunto das equações de gama J mais da equação de gama zero e a equação de ρJ são chamadas de equações de Euler-Walker. Com ela a gente consegue aí calcular a função de autocorrelação por qualquer defasagem do AR2. Vamos dar um exemplo aqui. Qual é a primeira autocorrelação? Quer dizer, J igual a 1. Eu volto aqui na minha equação da autocorrelação e substituo J por 1. Vai ficar ρ de 1 é igual a φ1, ρ de 1 menos 1, ρ0, mais φ2, ρ de 1 menos 2, menos 1. Aí você só precisa entender o seguinte, né? O que é ρ de 0? Né? Vou avançar aqui no slide. Tem isso escrito aqui. ρ de 0 é igual a 1. Porque a correlação de um termo, de uma variável aleatória com ela mesma, é 1, sempre, por definição. Não consigo ver isso. É fácil, ó. Qual é a correlação de x com x? Né? X variável aleatória. É a covariância de x com x dividido pelo desvio padrão de x vezes o desvio padrão de x. Covariância de x com x é a variância de x. E desvio padrão de x vezes desvio padrão de x é a variância de x. Ou seja, a correlação de uma variável aleatória com ela mesma é 1. E por que a correlação ou a autocorrelação de yt com yt menos 1 é igual à autocorrelação de yt com yt mais 1? Quer dizer, a autocorrelação de menos 1 é igual à autocorrelação de 1. Porque, novamente, a gente está num processo estacionário, então a autocovariância entre yt e yt menos 1 é igual à autocovariância de yt com yt mais 1. Sendo assim, a gente tem essa forma aqui para o ρ de 1. Eu posso colocar, aí subtrair o ρ1 dos dois lados da igualdade e isolar o ρ1. Vai ficar ρ1 menos φ2 ρ1. Isolo o ρ1, vai ficar 1 menos φ2. Aí eu divido dos dois lados, vai ficar então ρ1 é igual a φ1 dividido por 1 menos φ2. E para a segunda autocorrelação, a mesma coisa, substituo o j lá na nossa forma geral por 2. O j na nossa forma geral era ρj, né? Então ρ2 é igual a φ1 ρj menos 1. Agora o j é igual a 2, então o j menos 1 vai ser 2 menos 1 vai ser 1. Então φ1 ρ1 mais φ2 era j menos 2, meu j é igual a 2. 2 menos 2, 0. Então ρ2, φ2, ρ0. Aí a mesma coisa, né? O meu ρ0
é igual a 1, aí eu posso substituir o ROM que eu tinha encontrado na linha de cima aqui. ROM é igual a φ1 1 menos φ2. Aí eu multiplico isso por φ1, vai ficar φ1 ao quadrado 1 menos φ2, dividido por 1 menos φ2, mais φ2. Eu posso ficar fazendo isso para qualquer defasagem. Posso fazer isso até a jésima, sésima autocorrelação. Bom, um RP, agora que a gente já viu o R1 e o R2, a gente vai ver o RP. O RP é esse monstrinho aqui. Dá para escrever ele com somatório, que é mais fácil. Né? O que está escrito na primeira linha é igual ao que está escrito na segunda. Se as raízes desse processo estiverem dentro do círculo unitário, ele é estacionário. Se ele for estacionário, eu posso escrever ele com notação lag, usando aquela mesma notação que a gente viu na aula de MA, que eu falei do MA infinito. E posso transformar esse YT, que é um ARP, num MA infinito. Beleza? É só eu passar aí escrever todos os YTs com notação lag, passo todo para o lado esquerdo da igualdade, isolo YT, divido, tem um MA infinito. O MA infinito vai ser estacionário desde que o somatório aí dos termos do meu termo psi sejam finitos, né? Assim como a gente derivou na aula de MA. Muito bom. A gente consegue estimar ou encontrar as equações de Walker para um ARP do mesmo jeito que a gente encontrou para o R2. É só subtrair o μ de ambos os lados, né, é só subtrair o μ, perdão, do YT e multiplicar pelo YT menos J menos μ. E aí está com o valor esperado lá. O que a gente tem? De novo a mesma história. Uma autocorrelação, perdão, autocovariância entre o termo YT e YT menos J vai ser dada também por é interessante isso, né? Porque você pensa, é um RP. Um RP vai ter as autocovariâncias seguindo também um processo autorregressivo de ordem P. É muito interessante isso aí. E por acaso, né, isso para J igual a 1, 2, 3, 4, 5. Para J igual a 0, a gente tem a variância. Assim como no caso do R2, a variância é um pouquinho diferente, né? Muda aí os termos muda aí os subscritos, né? A gente está mudando as covariâncias de certa forma, porque afinal J igual a 0. E eu tenho que somar o sigma 2 ali. Aí as autocorrelações, de novo, para um ARP, elas vão também seguir um processo autorregressivo, só que sem o termo de erro e sem intercepto, também de ordem P. E é isso aí, essas são as equações de Walker. Antigamente nas provas eu pedia para derivar essas equações, porque pelo menos para um R2, porque eu queria que os alunos entendessem do que estava acontecendo, né, no R2, por que essas equações faziam sentido, o que elas queriam dizer. Agora sei lá, agora que a aula é online eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas era uma coisa importante, beleza? Valeu!